Olá, bem-vindo, Gixson, aqui da eBordados, para a gente analisar a matriz de bordado do Ricardo. Bem-vindo, Ricardo, estou com o seu bordado aqui na tela. Ficou bacana, cara, mas tem uma coisa aqui que ficou... tem dois pontos aqui bem... Eu não vou chamar de bem crítico, tá? Mas que é fundamental aí para a gente ter um resultado legal na qualidade do bordado, tá? E aí eu vou falar de bordado em si, tá? E vou falar também de programação. Primeira coisa com relação ao bordado, primeiro vamos falar dos raminhos ali do trigo em si. Ficou legal, ponto cheio, a ordem ficou interessante, o ponto está bonito, você usou um verde bacana, né? A palavra educação física ficou interessante também para o tecido não se comportou de maneira inadequada, então não repuxou, não ficou... Enfim, eu gostei, nesses aspectos, desses itens eu gostei. O que eu não gostei foi exatamente o centro ali, aquele homem ali com aquela bola na mão, né? Um praticante de algum tipo de esporte que eu não vou me lembrar o nome agora, acho que é arremesso de peso, se eu não me engano. E você fez ele em tatame, beleza, não tem um problema ainda sobre o aspecto do tipo de ponto que você usou. Eu já vi várias outras formas de fazer esse mesmo objeto, né? Tem gente que faz ele com os elementos todo em ponto cheio, dividido. Não tô dizendo que o seu jeito está errado, tá? Só estou considerando que existem outras formas de fazer. A forma que você fez é a mais simples, é a mais fácil de todas. Cria um objeto único e aplica ponto tatame, e é o que é. Mas há alguns critérios, algumas considerações a fazer sobre isso. Eu vou te mostrar daqui a pouco o que a que estou me referindo, tá? Mas o que eu queria tratar com você mesmo que eu não gostei, tá? Do bordado, foi esse desencaixe aqui, tá? Gibson, o contorno por sua... Não, o contorno não fez no lugar errado. Aí que tá. Tem pessoas que se enganam, né? Tem gente que fala, o contorno desencaixou, o contorno tá errado. Nesse caso aqui, não tem nada de errado com o contorno bordou no lugar certo. O que aconteceu foi um repuxo excessivo do tecido, e quando eu falo excessivo é porque realmente, naturalmente, enquanto a máquina borda, o tecido repuxa mesmo, é normal. O que a gente tem que controlar é a quantidade de repuxo. A gente tem como sustentar o tecido para que ele repuxe menos. Então a gente consegue trabalhar no bordado, na regulagem da máquina, no ponto suporte, em vários aspectos técnicos da programação aqui no Wilco Embroidery Studio para garantir que o bordado não vá repuxar tanto o tecido de modo que quando fizer o contorno não aconteça esse desencaixe aqui, que está nítido, tá vendo? Um desencaixe entre o preenchimento e o contorno, que fica um aspecto ruim, fica com um aspecto de bordado de má qualidade, tá? No seu caso, em especial, eu estava vendo aqui já para analisar previamente, antes de chegar aqui no vídeo, e eu tive acesso aqui ao bordado do avesso. E aí tem duas recomendações para te fazer. A primeira delas vai ser aqui no bordado, regulagem de bobina da sua máquina de bordar. Dá para ver nitidamente que a gente tem muita linha branca no avesso. Eu consigo perceber isso principalmente nas letras aqui embaixo. Ou seja, linha de bobina da sua máquina está frouxa demais. Precisa apertar um pouquinho. Dixon, aperto quanto? Aperta 15 minutinhos no relógio. Tem dúvida? Pesquisa lá no YouTube, e-bordados, regulagem de linha de bobina. Que aí vai ter um vídeo onde eu falo ali, já tem mais ou menos uns 4 anos que eu gravei esse vídeo. Ele é um vídeo muito esclarecedor, ele vai te falar muito além apenas de regular a linha da bobina. Vai falar sobre limpeza, coisa do tipo, que vai te ajudar a resolver esse problema aqui. Tá? Você vai regular a linha da bobina e vai ficar tinindo, o bordado vai ficar jóia. Ele vai ajudar porque ele vai repuxar menos o tecido. Então pode ajudar nessa estrutura do tatame que a gente observou aqui, que deu uma boa de uma repuxada aqui, fazendo com que o bordado ficasse com o preenchimento insuficiente aqui, dando esse deslocamento entre o preenchimento e contorno, criando essa falha entre os dois. Tá? Então, vai ajudar, mas não vai resolver. O que vai de fato resolver é lá na programação, que é o que a gente vai ver exatamente agora. Então, vamos lá. Segunda parte da análise desse vídeo aqui, para a gente estudar o que ficou de errado. Primeiro, vamos analisar, eu gosto de começar analisando o bordado, a fidelidade do bordado, da programação do bordado que você fez aqui no Wilcom, comparado com a imagem oficial que você usou como referência para fazer a programação, ou seja, o redesign. Então eu gosto de ativar e desativar aqui o mostrar pontos, justamente para a gente ver os pontos da programação que você fez e tirar, de modo que eu comparo o antes e o depois, ou seja, a imagem como referência que você usou com a programação do bordado. Ficou jóia,
tá show de bola com relação ao redesign, você acertou assim em 100%. Tá muito fiel, sabe? Muito fidedigno à programação do bordado comparado com a arte original. Então isso aí eu não recomendaria nenhuma alteração nesse aspecto, tá? Então sabendo disso, eu vou tirar a imagem, a exibição do bitmap, vou deixar ele oculto aqui porque eu não quero olhar para ele. E o que a gente vai fazer agora é colocar o desenho para percorrer aqui na tela, usando a ferramenta de redesenhar devagar, para mim entender qual a ordem da programação que você usou para criar essa matriz aqui. Então vamos lá, Shift R, deixa eu ver, a velocidade está boa, dá para analisar do jeito que está aqui. Então vamos lá, você começou ali pelo lado direito, fazendo um raminho pelo lado direito, fez os objetos ali individualizados, fez um ponto cheio, né? Fez cada folhinha, né? Individualmente, fazendo ponto cheio, começando pela base e terminando na base, de modo que você consiga conectar, criando uma ramificação entre os objetos ali bem manual, de modo que a gente não vai ter corte de fio desnecessário, não vai ter sujeira no bordado. E aí, por fim, eu já percebi aqui que você vai fazer o caulezinho central, dando acabamento nesse corrido simples, exatamente agora. Você fez um ponto suporte de zigue-zague e largou o ponto cheio por cima, dando acabamento. Ou seja, temos o raminho de trigo prontinho, todo acabado com apenas um único corte de fio. Aqui é que está o problema, Ricardo. Você trabalhou com um ponto suporte equivocado, tá? Incorreto. Esse ponto suporte zigue-zague, ele não é o suficiente para você travar o tecido de maneira que, quando bordar o contorno, o preenchimento e o contorno se falem, ou seja, eles fiquem posicionados da maneira correta. Tá? Então, o erro aqui eu não vou esperar terminar, porque certamente você duplicou, então, do jeito que você fez uma, certamente você fez a outra, vou acelerar um pouco mais aqui, só para garantir que é isso mesmo. Beleza, fez. É a minha cópia, né? Você fez um e duplicou e jogou horizontal espelhada ali para o outro lado. Então não tem nada de errado. Então, não vou recomendar nenhuma alteração, tanto nos trigozinhos quanto na palavra educação. O que eu vou fazer então? Vou selecionar só o homenzinho aqui, o atleta, vou dar um Shift S para exibir só ele, porque aí limpa da minha tela e eu consigo dar atenção especificamente para esse cara aqui. E aí, o que você vai fazer, tá? E é bem simples alterar isso. Vamos aproximar aqui um pouco mais. Olha só. Tem dois aspectos. Eu tinha falado um só, mas existem dois aqui. O primeiro deles, inclusive, que é muito importante, é na hora de fazer o redesign do objeto do preenchimento, ele precisa ir até o limite, tá, Ricardo? Ó, é coisinha simples, parece que não vai fazer diferença, mas vai fazer toda a diferença do bordado, tá? Então você tem que levar o limite do contorno do preenchimento. Tá? Talvez fique um pouco confuso, porque eu não estou falando do contorno ainda. Eu estou falando do objeto limite, a linha que delimita o objeto de preenchimento, que é exatamente esse objeto que a gente está trabalhando aqui, ó, esse aqui. Tá? Então, o limite desse objeto, eu tenho que levar ele até o meio do que é o objeto do contorno propriamente dito. Então, você leva ele até lá. Todo o desenho, você precisa fazer esse ajuste. Isso aqui vai ajudar naquele problema que a gente examinou, que a gente identificou no bordado ali, que ele repuxou o tecido demais e ficou um espaço vazio entre o contorno e o preenchimento. Então, isso aqui vai ajudar. Isso aqui sozinho resolve, Gibson? Não, a gente vai chegar lá já já. Eu não vou fazer de todo o desenho, tá, Ricardo? Eu só estou fazendo alguns pontos aqui para poder servir de inspiração para você aí, ó. Mas é basicamente isso aqui que você vai fazer em todo o desenho. Então, você vai percorrer todo o objeto em tatame e vai ajustar manualmente, tá? E aí tem que ser manualmente, não tem jeito. O bom é quando você faz isso com muito carinho na hora de desenhar, porque você já faz certinho, não precisa ficar voltando para editar. Aqui eu não tenho escolha a não ser fazer isso aqui, tá? Como você já fez ele na posição errada, eu preciso ajustar e aí tem que ser manualmente. Cada nozinho desse aqui você tem que estar ajustando manualmente. Tipo, gente, eu posso colocar ele saindo para fora? Não, ele tem que ser fiel aqui, tá? Fiel ao contorno. Né? Das duas, ou você leva o limite do preenchimento até o contorno na edição, ou você traz o contorno até o limite do objeto, não importa. Aqui eu escolhi fazer o contrário, levar o preenchimento até o limite do contorno, e está certo também, tá? A ordem aí nesse caso não vai alterar, tá? Eu não vou fazer de todo ele não, mas você entendeu a missão, pegar o objeto, e aí todo ele, ó, você vai ter que fazer o contorno aqui, levar a linha, né, a linha base aqui do limite do objeto de preenchimento, que é o tatame, até o limite que é o objeto do contorno. E aí você vai fazendo isso em todo o desenho, tá? Depois que você fizer em todo o desenho, aí você segue com a próxima dica
próxima recomendação que eu vou fazer exatamente agora, que é o seguinte: quando você trabalhar com um objeto assim, um objeto único, e aí como eu estava falando anteriormente, tem pessoas que vão preferir trabalhar o braço dele em ponto cheio, a bola talvez em tatame, a cabeça assim, o corpo assado. Quando você divide em vários objetos, apesar de você, né, nascer outros possíveis problemas, mas você consegue compensar, porque quando você tem vários objetos, cada objeto vai trabalhar um ângulo do ponto. E cada objeto com um ângulo do ponto repuxa o tecido de maneiras diferentes. Então, o grau de encolhimento não seria só na horizontal, como é o caso aqui. Porque aqui, como o ângulo está 100% na horizontal, o desenho vai repuxar o tecido 100% na horizontal. Então, ele vai trazer o tecido da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, porque esse é o ângulo que você definiu para o ponto. Nada de errado com relação a isso. Eu estou considerando o que está de fato acontecendo. Então, quando é um objeto com vários detalhezinhos, tudo num ângulo só, você precisa ter o cuidado de aumentar o que a gente chama de compensação de repuxo. Você foi bastante modesto aqui no valor, você colocou 0,15. No caso desse bordado, desse objeto, no tatame, eu recomendaria pelo menos 0,40. E aí você vai observar que quando eu aplico compensação de repuxo igual a 0,40, você vai observar que os objetos eles passaram do limite que eu mesmo havia configurado. Tá certo, Gixson? Tá perfeitamente certo, porque isso aqui é essa função que o Wilcon trabalha através da compensação de repuxo. Se você observar o nome, compensar o repuxo, ou seja, para compensar o repuxo do tecido que o Gixson falou anteriormente, que é natural, ele vai exceder, ou seja, ele vai colocar 0,40 milímetros a mais de distância de ponto, na hora que desloca a linha, na hora que está costurando, justamente para na hora que o tecido encolher, ele tem uma sobrazinha, como se fosse uma gordurinha, entendeu? E aí 0,15 é pequeno demais para esse desenho, para esse objeto. Então 0,40 para ele exceder um pouquinho mais e a gente garantir que na hora que fizer o contorno, vai fazer perfeito e vai ficar lindão. Agora, para arrematar, isso também pode ser que não seja suficiente. E aí, mais uma vez, você tem que trabalhar todos esses aspectos juntos, tá? Esses 3 aspectos que eu estou te passando, 2 eu já te passei, vou te passar mais um agora, os 3 têm que ser realizados. Você não pode, já que eu usei o ponto de suporte certo, eu não vou fazer esse alinhamento, essa readequação dos objetos para que o limite do preenchimento fique na linha do contorno. Ou, não vou fazer essa questão de aumentar o repuxo, compensação de repuxo. Tem que fazer os 3. E o último deles é colocar o ponto de suporte adequado para o ponto usado. Você usou o ponto tatame. Qual o ponto de suporte que a gente tem que usar? Ponto de suporte tatame também. Tá? E aí, quando eu abro aqui, tem o ponto de suporte? Tem. Eu escolho ponto de suporte tatame. Tá? Então, você vai usar o ponto de suporte tatame, pode ser o padrão mesmo. Se você for bordar num material muito maleável e precisa de um travamento, o tecido está encolhendo demais, precisa de um travamento a mais, você pode trabalhar com tatame duplo, tá? Mas em ocasiões especiais, porque aumenta a quantidade de ponto, aumenta o preço do bordado na máquina, só se precisar mesmo. Nesse caso aqui, eu vejo que não tem necessidade, porque não tem tanto ponto assim. É porque realmente, dos 3 fatores que a gente precisa considerar e fazer para que o bordado não encolha tanto na hora de bordar, você não tinha feito nenhum. Né? Então aqui eu estou fazendo os 3, que é realinhando as bordas do preenchimento tatame para que ela fique alinhada ali com o contorno. Eu coloquei a compensação de repuxo de 0,15 para 0,40 e também estou trocando o ponto de suporte que você havia colocado zigue-zague para o ponto de suporte correto, que é o tatame. Tá? Então, tem que fazer os 3 elementos para a gente garantir que o preenchimento e o contorno vão ficar casadinhos, bonitinhos, e aí na hora que você bordar de novo, somando tudo isso que eu falei aqui na programação, com mais o ajuste da regulagem de bobina, que você vai ter que fazer, independente disso que eu mostrei aqui, você tem que regular a linha da bobina também. Porque senão pode resolver. Isso que eu fiz aqui vai resolver o aspecto do encolhimento excessivo do tecido, pode ser que o contorno do preenchimento vai ficar bonitinho, mas ainda assim a linha da bobina pode subir para o bordado. E dependendo do tecido que você for bordar, ela pode encolher, ajudar no encolhimento do tecido. O tecido pode ficar franzido, dependendo da maleabilidade do tecido. Então, independente disso que eu te mostrei aqui, é importante regular a linha da bobina também. Beleza, Ricardo? Espero que você tenha gostado e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você for interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!